quando o Tarcísio fala isso, ele de certa maneira reconhece o crime de ter pedido para apagar as imagens? Ele está reconhecendo que houve o pedido para que a imagem fosse apagada. Só que ele não trata como crime. Ele diz que estava protegendo o próprio cinegrafista e as pessoas envolvidas naquela cena. Agora, é uma explicação muito mequetrefe, né? Evidentemente, se houve um crime, a imagem deve ser utilizada para a elucidação do crime. Portanto, deveria ser entregue às autoridades e não apagada, escondida. Quando um candidato diz, num debate, diante das câmeras, olha, eu gravei um vídeo explicando isso, explicando exatamente o que aconteceu. Vai lá ver o vídeo, é porque ele não está conseguindo explicar ali, diante das câmeras. Esse foi o momento, diria o pior momento do Tarcísio nesse debate, Fabiola. Esse último debate entre os aspirantes ao governo de São Paulo, ele pode ter provocado alguma decepção nos eleitores que, indecisos, sintonizaram na TV Globo à procura de fatores que ajudem na definição do voto. Embora estivessem ali ocupando o palco como protagonistas, o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas, eles se comportaram como coadjuvantes do Lula e do Bolsonaro. Eles privilegiaram temas nacionais, privilegiaram a defesa dos seus padrinhos e, com isso, acabaram produzindo um espetáculo secundário, uma espécie de prévia do debate presidencial que vai acontecer na noite dessa sexta-feira. O Haddad e o Tarcísio, eles gastaram um tempão ali trocando farpas em torno de temas como Auxílio Brasil, crise do oxigênio em Manaus durante a pandemia, transposição das águas do São Francisco lá no Nordeste, reajuste do salário mínimo, até da independência do Banco Central, do PIX, eles falaram. Só de raro em raro o debate aterrissou em São Paulo. E nesses momentos, o Tarcísio esteve por mais tempo nas cordas. Ele dobrou os joelhos quando o Haddad o golpeou com esse caso de Paraisópolis que nós vimos na cena. O Tarcísio reclamou de sensacionalismo, mas ele, na prática, ele não conseguiu esboçar uma explicação aceitável para o pedido feito por um membro do staff dele para que um cinegrafista da Jovem Pan apagasse imagens que são potencialmente úteis para a elucidação de um crime cometido durante a visita do próprio Tarcísio à comunidade de Paraisópolis. Os dois candidatos têm um perfil técnico, Fabiola. Os dois se expressaram num tom professoral. O Haddad, ele conseguiu ser mais eficiente, ele manteve o adversário em estado defensivo crônico. O Tarcísio ralou momentos desvantajosos também, porque a radioatividade do Bolsonaro dificulta a defesa do padrinho. No primeiro turno, o vínculo com o Bolsonaro foi um mal necessário para um forasteiro que não tinha votos. Agora, na reta final de um segundo turno, o eleitor não, esse eleitor, sobretudo o eleitor não convertido, que é o alvo principal desse debate, dificilmente um eleitor não convertido vai confundir o mal com um bem e muito menos com algo necessário. Então, Fabiola, embora o Haddad tenha levado vantagem nesse debate, não houve nocaute. Então, o eleitor tende a escolher o vencedor conforme a sua preferência já estabelecida na polarização federal. Quer dizer, o jeito que o petista que vota no Lula vai concluir que o Haddad venceu. E o eleitor antipetista que vota no Bolsonaro vai dizer que o Tarcísio venceu. E não é negligenciável a hipótese de que os eleitores indecisos tenham saído desse debate do mesmo jeito que entraram. Então, nesse contexto, o Haddad talvez precise de algo mais para converter aquela vitória, aquele empate técnico, né, que ele obteve no Datafolha, numa vitória. Então, ele esteve melhor no debate, mas isso não significa que ele vai vencer essa eleição.